quero inteiro consagrar ao teu coração minha vida e meu viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam louvados Jesus e Maria, para sempre sejam louvados. Estamos aqui, amado irmão, amada irmã, para mais um sábado, darmos continuidade ao nosso curso em preparação para a nossa total consagração ao Imaculado Coração de Maria, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Nós estamos estudando o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, estamos aprofundando e descobrindo o que é esta devoção, o que é esta consagração total ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Já descobrimos várias coisas a respeito desta consagração, já descobrimos os motivos que nos levam a abraçar esta devoção, já descobrimos que esta consagração é uma renovação das promessas do nosso batismo. E agora, São Luís, no capítulo 6, que nós vamos estudar no dia de hoje, vai propor para nós uma figura bíblica que representa muito bem esta consagração. E é tão interessante, e para mergulharmos, para aprofundarmos, para entender muito bem o que São Luís quer explicar para nós neste número, neste capítulo do tratado, te convido a ler. Tarefa de casa, hein? Tarefa de casa para quem está acompanhando o curso, para quem vai se consagrar no dia 8 de dezembro deste ano, de 2020. E você depois também, porque o curso continuará aqui no nosso canal do YouTube. Você que depois irá também utilizar este curso para se consagrar em outras datas a Nossa Senhora. Tarefa de casa. Vamos ler o livro do Gênesis. Pega a sua Sagrada Escritura e vamos ler o livro do Gênesis no capítulo 25, começa lá no versículo 19, até o capítulo 27, todo o capítulo, do capítulo 25 ao capítulo 27 de Gênesis. Essa figura bíblica que São Luís coloca para nós não é outra senão a figura de Rebeca e Jacó. Esse texto bíblico nos ajudará a compreender de fato o que é a consagração a Nossa Senhora. O que Nossa Senhora faz com os seus fiéis devotos, com os seus filhos prediletos, com aqueles que com generosidade se entregam perfeitamente ao seu Imaculado Coração, se consagram e se devotam a ela. Porque, é claro, sabemos que aqui é um comércio espiritual, apesar de não esperarmos nada em troca, mas a Virgem Maria, ela é uma boa mãe e ela também favorece os seus fiéis escravos. E então esta figura, esta passagem bíblica de tudo aquilo que aconteceu na vida de Jacó é aquilo que acontece na vida daqueles que se consagram ao Imaculado Coração de Maria. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nessa história bíblica, São Luís coloca como uma figura. Então, precisamos entender que quando o autor sagrado escreveu essa história, ele não estava pensando exatamente nisso que São Luís escreve, mas São Luís, inspirado pelo Espírito Santo, entende nessa passagem bíblica, nessa história bíblica, aquilo que é o segredo desta devoção que São Luís ensina para nós. Então aqui precisamos compreender o papel de Nossa Senhora, da Virgem Santíssima, esta boa mãe na vida de seus filhos, mas também o papel de um filho devoto para com a sua mãe. Qual é o dever de um filho fiel, de um devoto fiel à Virgem Maria?
Primeiro precisamos entender, então, as figuras dessa história bíblica. Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Rebeca, aqui então, é a figura da Virgem Santíssima, nossa Mãe Imaculada. Jacó representa para nós os predestinados, os filhos da Virgem Maria, os eleitos, os batizados. Já Esaú, aqui representa para nós os réprobos. E São Luís explica essa palavra. Nossa, nunca ouvi falar essa palavra, o que significa? Os réprobos são aqueles que, mesmo sendo batizados, vivem como pagãos, são mundanos, né? Diríamos, traduzindo esta palavra em miúdos, réprobo significa amaldiçoado, condenado, não é mesmo? Então os réprobos são aqueles que, mesmo às vezes até mesmo sendo batizados, vivem como pagãos, vivem como mundanos, desprezando assim a Deus e a tudo aquilo que é a sua lei. Os réprobos, eles são aqueles famosos cristãos de IBGE. Já ouviu falar nesses? Que quando perguntam, eu sou católico não praticante, ou até mesmo já ouvi falar aquele cristão mundano, meu amado irmão, minha amada irmã. Não existe católico não praticante. Não existe católico que não pratica a fé. Ou você é católico, ou você não é. Ou você vive o seu batismo, ou você não vive o seu batismo. Nós não podemos ficar em cima do muro. Porque como conta uma antiga história que eu ouvi certa vez de um sacerdote, Padre Antonello, que pregou um retiro aqui em Paranaíba. Ele dizia assim, que o muro já pertence ao demônio. Então, quando nós estamos em cima do muro, não sabemos se estamos em Deus ou se estamos no mundo, com um pé lá e o outro cá. Estamos em cima do muro. Nós não pertencemos de fato a Deus, mas estamos entregando a nossa vida ao mundo, ao demônio, ao pecado. E essa escolha não é a irmã que faz por você que assiste esse vídeo. Essa escolha só você pode fazer por você mesmo. É uma escolha livre e é uma escolha pessoal. Então, a Virgem Maria, Nosso Senhor, te espera de braços abertos. E essa decisão é uma decisão que só você pode fazer por você mesmo. Não é a irmã que pode fazer essa escolha por você. O padre sempre dizia assim, se você está com um pé de um lado no mundo e o outro pé tentando ser de Deus, se escolha, se decida de uma vez, não fique em cima do muro, se entregue totalmente a Deus, porque vale a pena ser cristão de verdade. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia, não quero ser santa pela metade, eu quero ser santa por inteiro. Então esse é o segredo, é nos entregar por inteiro e deixar Deus ir conduzindo tudo segundo a sua vontade. Depois que você ler a leitura bíblica de Gênesis, vai compreender toda essa história que São Luís coloca para nós, de Esaú, que vendeu o direito da sua primogenitura, que vendeu a bênção do seu pai por um prato de comida ao seu irmão mais novo, Jacó. Naquela época as famílias tinham esse costume de dar a bênção ao filho mais velho. E Esaú, uma vez vendendo esse direito, não tinha mais direito de receber a bênção do pai, que era a própria bênção de Deus. E os cristãos mundanos, os réprobos, eles também fazem isso. Eles vendem a graça de Deus por um momento de prazer. Vendem a graça de Deus por algo que vai satisfazer por um momento, mas depois vai passar. E a graça de Deus, a bênção de Deus nunca passa nas nossas vidas. Ao contrário, perdura para sempre. Uma graça que nós recebemos, a bênção de Deus que nós recebemos, ela perdura para a eternidade. Os cristãos que vivem de forma mundana vendem os prêmios do céu, vendem os bens eternos que são para sempre por coisas poucas, por coisas pequenas.
só amam aquilo que a vida presente oferece, só buscam os prazeres desta terra e se esquecem que existe uma eternidade, se esquecem que existe um céu, o infinito, onde nós viveremos para sempre. Se esquecem que a nossa carne, o nosso corpo, ele é finito. Tudo que nós vivemos aqui um dia acabará, mas a nossa alma, ela é infinita. E a nossa alma voltará para Deus e viverá para sempre em Deus. Então, esses cristãos, se esquecendo disso, eles se entregam a tudo aquilo que o mundo oferece, a tudo aquilo que são os prazeres desta terra. E se esquecendo dos bens eternos, se lançam a tudo aquilo que é exterior, a tudo aquilo que vai me satisfazer por um momento, mas que não traz bem nenhum à minha alma. E aqui você tem o Espírito Santo, você tem uma consciência, você entende muito bem quando a irmã diz sobre esses prazeres que sustentam por um momento, que trazem alegria por um momento, mas depois deixa na alma um vazio. Cada um sabe a sua realidade e vai saber diante de Deus se encontrar e dizer, não, aqui está o lugar onde na minha vida precisa haver uma conversão, o lugar onde na minha vida precisa haver uma mudança, onde eu preciso pedir à Virgem Maria a graça de entregar-me totalmente nas mãos de Deus e deixar de ser, de uma vez por todas, um cristão mundano. E também os réprobos, eles perdem a graça batismal, que é aquele bem supremo. A graça batismal é aquilo que une a nossa alma a Deus. Quando nós somos batizados, forma em nós um organismo espiritual capaz de Deus, capaz de buscar a Deus. E a nossa alma se volta para Deus, tende para Deus. Mas esses cristãos, eles se apegam tanto ao mundo que parece que se tornam iguais ao mundo e se esquecem por completo da eternidade, se esquecem por inteiro dos bens eternos, se esquecem por inteiro do próprio Deus. Como já dizia, Jacó, ao contrário, é a prefiguração de Jesus Cristo e dos predestinados, daqueles batizados que se esforçam por viver o seu batismo. E aqui está uma grande diferença. Esses cristãos predestinados, eles buscam com todo afeto e empenho a bênção do Pai do céu e também da Mãe. Eles buscam se recolher, estar sempre no seu interior, como Jacó. Esaú estava sempre fora, nas caças, sempre fora, no exterior. Jacó sempre permanecia em casa, cuidando dos interesses de sua mãe Rebeca. Então aqui também está uma grande diferença entre os mundanos e os cristãos que verdadeiramente se empenham em buscar a graça de Deus. E esse se conservar em casa de Jacó tem um significado muito importante. Não é simplesmente um permanecer dentro de casa, da casa material. Não é isso. É um estar recolhido no seu interior. Quer dizer que essas pessoas devotas são pessoas de oração, são pessoas entregues ao recolhimento, são pessoas que buscam Jesus de fato, que buscam a Deus, que querem conhecer a vontade de Deus. Não são aquelas pessoas que, como um padre dizia, né, reza somente pela manhã, espantando os mosquitos. Não, reza somente pela manhã para cumprir obrigação. Não, são pessoas que vivem a interioridade, se lembrando de Deus no dia a dia. E é um caminho, meus irmãos, isso não acontece do dia para a noite. Mas se você nunca se exercitar, você nunca vai chegar aonde Deus quer que você chegue. É um caminho de exercício espiritual, é uma jornada. Um atleta, ele começa percorrendo 1 quilômetro, depois ele 2, depois ele dobra para 3, para 4, até que ele alcance uma maratona. Mas se ele não começar de pouquinho, ele nunca vai alcançar aquilo que é a sua meta final. Nós na vida espiritual somos a mesma coisa. Se nós não começamos aos poucos, todos os dias, aos pouquinhos, quando eu acordo, eu faço a minha oração com Deus, aquela oração fiel, aquela oração sincera.
Depois, quando eu vou para o meu trabalho, eu consagro o meu trabalho a Deus, consagro o meu patrão a Deus, consagro o meu ambiente de trabalho à Virgem Maria, peço auxílio do meu anjo da guarda. Depois, quando eu chego na minha casa para o meu almoço, eu rezo com a minha família, peço a bênção de Deus diante dos alimentos. Paro 5 minutinhos, 10 minutinhos para fazer uma leitura da vida de um santo, leitura de um livro católico, a leitura de um livro que fale sobre alguma virtude, a leitura da própria palavra de Deus. E enfim, assim eu vou santificando o meu dia, assim eu vou entrando em comunhão com Deus no dia a dia, assim eu vou me entregando a Deus e entrando em casa, no meu coração, na minha casa interior, assim como Jacó, que permanecia em casa, e isso atraiu a bênção de Deus, isso atraiu o olhar de Rebeca, a sua mãe, porque ele queria agradá-la. E em tudo também, é claro, Jacó era submisso à sua mãe, porque estando ali recolhido em casa, ele obedecia a tudo aquilo que Rebeca lhe pedia. Então essas almas que se entregam à oração também vão descobrindo o valor da submissão, de estar recolhidos e entregue à vontade de Deus, à vontade da Virgem Maria, vão entendendo e compreendendo que o caminho pelo qual a Virgem Maria trilhou é um caminho seguro de intimidade com Deus, e vamos enxergando as virtudes da Virgem Maria e desejando imitar essa doce mãe, vamos compreendendo então este segredo do caminho da santidade. E quando nós descobrimos um segredo, logo nós queremos mergulhar e penetrar neste segredo. Logo nós queremos, de verdade, viver aquilo com empenho, com um coração alegre, dilatado, generoso. Porque é grandioso este caminho que nós estamos descobrindo, este caminho de consagração à Virgem Maria. E é claro que um fiel devoto, obediente e submisso à Virgem Maria vai entender aquilo que ela tanto tem pedido nas suas aparições aprovadas pela Igreja, como em Fátima, quando ela pede, rezai o terço, rezai o rosário. Então, um fiel devoto que ouve esse apelo da Virgem Maria, como não obedecer? Como não, juntamente com a Virgem Maria, todos os dias meditar a vida de Cristo? Como não ouvir o apelo da Virgem Maria que pede também, fazei penitência, fazei sacrifício? Um fiel devoto da Virgem Maria que ouve esse pedido da Mãe de Deus, da nossa Mãe querida, da nossa Mãe Santíssima, como não sermos generosos e também oferecer os nossos pequenos sacrifícios, as nossas pequenas mortificações, jejum, oração, vigílias, enfim, sendo obedientes à Virgem Maria, somos obedientes à vontade de Deus, porque pela salvação das almas, Virgem Maria, tudo o que ela nos pede é para a salvação das almas, não só para o nosso bem próprio, pessoal, mas para que muitas almas se salvem e cheguem ao conhecimento de Deus. Assim como Jacó, que recebeu a bênção do pai como por milagre, pela intercessão de sua mãe Rebeca. Foi um milagre, ele não tinha direito àquela bênção. É verdade que o seu irmão já tinha vendido aquela bênção a ele, mas ele não tinha direito por ser o irmão mais novo. Mas graças à sua obediência à sua mãe, então ele recebe a bênção do Pai, ele recebe a bênção do próprio Deus. Esses fiéis devotos da Virgem Maria, esses filhos escolhidos também, como Jacó, trazem à Virgem Maria 2 cabritos. E essa figura dos 2 cabritos são muito significativas nesta consagração que nós fazemos. Porque nós consagramos a Nossa Senhora 2 cabritos, o nosso corpo e a nossa alma. Então são aqui 2 aspectos importantíssimos, para que ela faça morrer em nós o pecado, o homem velho, para que ela faça morrer em nós tudo aquilo que não agrada a Deus, e para que ela nos purifique, e assim nos prepare, nos sacrificando no corpo os sentidos e na alma as paixões, nos sacrificando e nos preparando do melhor modo, da forma que mais agrada ao coração de Jesus, nos preparando para comparecer diante de Deus no face a face eterno.
É claro que esses fiéis filhos da Virgem Maria, como Jacó, têm uma grande confiança em sua Mãe Santíssima. Por quê? Porque confiam tudo nas mãos dela. Confiam que essa boa mãe conduzirá toda a sua vida, toda a sua alma e levará a um porto seguro. Como diz São Bernardo, a Virgem Maria é a estrela que nos leva. Mesmo diante de todo o mar agitado, é ela que nos leva a um porto seguro. E a Virgem Maria é uma mãe bondosa, ela nos socorre quando nós recorremos, quando nós precisamos do seu auxílio materno. É no coração da Virgem Maria que nós encontramos Jesus. Então é nessa confiança, é nesse socorro que os seus fiéis filhos, os seus fiéis devotos, os seus fiéis consagrados se depositam com confiança, na certeza de que no coração da Virgem Maria encontramos o Filho de Deus, encontramos a vontade de Deus, encontramos nas virtudes da Virgem Maria o caminho seguro para agradar a Deus. E é claro que também, imitando essas virtudes da Virgem Maria, é nesse caminho de imitação, neste caminho de buscar essa identificação, que também o fiel devoto da Virgem Maria encontra a sua perfeita alegria. A perfeita alegria dos filhos da Virgem Maria é se identificar à Mãe, é buscar fazer aquilo que ela fez, a vontade de Deus. A perfeita alegria, não sei se você fez essa experiência quando criança, de vestir a roupa da mãe, de vestir a roupa do pai. Eu tenho até uma foto em que eu tô com a sandália da minha mãe, com 2 quadrinhos na mão, e a minha mãe conta toda vez que vê a foto, que eu dizia pra ela que eu calcei o calçado dela para ir trabalhar. Minha mãe trabalhava e saía todos os dias logo pela manhã para trabalhar, então isso era comum, vê-la calçando aquele calçado para poder ir trabalhar. E eu queria fazer a mesma coisa que ela. Na vida espiritual, a mesma coisa. Quando nós olhamos a nossa Mãe Santíssima, a Virgem Mãe, identificamos as suas virtudes, também a nossa alma deseja imitar, porque sabemos que ali está tudo que agrada a Deus. E no tratado, no número 200, São Luís diz que os fiéis devotos da Virgem Maria, eles são felizes, não só por imitar a Virgem Maria neste mundo, mas são felizes também no mundo futuro. E vou ler na íntegra aquilo que São Luís diz para nós. São felizes neste mundo durante a vida pela abundância das graças e doçuras que da minha plenitude lhes comunico, mais abundantemente que aqueles que não me imitam de tão perto. São felizes na morte, que é doce e tranquila, e a que assisto ordinariamente para os conduzir, eu mesma, às alegrias eternas. Finalmente, serão felizes na eternidade, porque nunca nenhum dos meus servos dedicados que imitou as minhas virtudes durante a vida se veio a perder. Então, aqui está a alegria de um verdadeiro filho devoto da Virgem Maria. Alegria na vida, alegria na morte, alegria na eternidade. Alegria de pertencermos a uma mãe tão bondosa e fiel. E diante de tudo isso, o que é que a Virgem Maria faz conosco? Seus fiéis servos, seus fiéis filhos, aqueles que se consagram inteiramente ao seu Imaculado Coração. Bom, em primeiro lugar, precisamos entender que a Virgem Maria, como a melhor de todas as boas mães, ela presta, sim, alguns cuidados, alguns serviços aos seus filhos. E, em primeiro lugar, aquele serviço delicado e mais estimado que a Virgem Maria presta aos seus filhos, aos seus fiéis consagrados, é que ela os ama. E os ama porque é verdadeira mãe. A mãe ama o seu fruto, ama o seu filho, ama aquele que nasceu das suas entranhas. Então, aqueles que se consagram, que se entregam, que se deixam formar pela Virgem Maria, ela também os ama. Não é só você que se entrega nas mãos da Virgem Maria, mas a Virgem Maria também se entrega em amor, se desdobra em amor.
Ela ama por gratidão, porque uma vez que seus fiéis devotos a amam, a estimam e colocam tudo em suas mãos, ela com muita gratidão também devolve amor a esses fiéis consagrados que tanto têm demonstrado o seu amor para com a Santíssima Virgem. Ela ama ternamente. A Virgem Maria ama com um amor muito mais apurado do que todos os amores de mãe do mundo. Imagina, São Luís coloca uma figura, se pudéssemos reunir todo o amor de todas as mães do mundo, esse amor ainda seria muito pequeno comparado com o amor que a Santíssima Virgem tem por cada um dos seus fiéis devotos, dos seus fiéis escravos. Então é um amor não só afetivo, mas um amor efetivo. Não é um amor só do afeto, não é um amor carnal, é um amor espiritual, é um amor que nos leva para Deus. Por quê? Porque ela procura uma ocasião favorável para nos fazer o bem, para enriquecer as nossas almas das bênçãos de Deus, dos favores divinos. Diz um santo aqui no tratado que ela própria se ocupa dos nossos interesses e negócios. É assim que a Virgem Maria nos ama. Ela nos favorece com bons conselhos, seja quando nós entregamos seja o conselho de lhe entregarmos o nosso corpo e a nossa alma e deixar que ela cuide de nós, que ela vá nos modelando, que ela vá nos transformando, que ela vá nos gerando para Deus, seja o conselho de fazer tudo o que Jesus nos pedir, assim como nas bodas em Caná, quando ela aconselha os serventes a fazer tudo o que Jesus pedir, ou até mesmo ela nos aconselha por meio dos seus santos anjos. Sim, meus irmãos, os santos anjos que estão no céu, eles esperam que a Virgem Maria peça um favor a eles e que eles venham socorrer os filhos da Virgem Maria. Uma tradição conta que São Miguel é o mais diligente de todos os anjos em prestar serviços à Virgem Maria. Ele se coloca à disposição. Todos os anjos, eles se colocam à disposição para obedecer às ordens da Rainha dos Céus, da Rainha dos Anjos. E eles vêm em nosso auxílio, vêm em nosso socorro para nos defender nos nossos combates diários, para nos livrar de tudo aquilo que são as insídias até mesmo de Satanás, para nos livrar, para combater conosco, para fazer com que a nossa vida seja modelada e conforme a vida de Jesus Cristo, que, como sabemos, também foi auxiliado pelos santos anjos durante a sua tentação, durante a sua agonia no Jardim das Oliveiras. Os santos anjos também vêm a pedido da Virgem Maria em socorro dos seus filhos prediletos, dos seus filhos eleitos, dos seus filhos devotos, daqueles que são fiéis à boa Mãe de Deus. O segundo favor que a Virgem Maria faz com os seus fiéis filhos é que ela sustenta esses filhos amados no corpo e na alma. Ela provê tudo aquilo que é necessário aos seus fiéis devotos, tanto no corpo quanto na alma. Ou seja, tudo aquilo que nos é necessário aqui na terra, nós podemos confiar à Virgem Maria, pedir que Nossa Senhora interceda pelas nossas necessidades materiais, pedir que a Virgem Maria também interceda pelas nossas necessidades na ordem da graça. Por exemplo, necessidade de um emprego, a necessidade de uma cura, tudo isso são necessidades da ordem do corpo, da ordem natural. Mas o adquirimento de uma virtude, a graça de vencer um vício, isso são bens da ordem da graça. Então tudo isso nós vamos pedindo à Virgem Maria, e a Virgem Maria vai nos conduzindo, nos modelando e vai provendo o seu fiel devoto, tanto no corpo quanto na alma, no tempo devido, não é quando nós queremos, precisamos entender isso. Não é quando nós queremos, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, é no tempo da Virgem Maria. E é claro, a Virgem Maria, ela nos dá aquilo que é de mais sublime. Ela nos ensina a receber a Eucaristia, nos ensina a receber Jesus Cristo, com a mesma disposição com que ela recebeu uma vez
lá na Anunciação. Foi a primeira vez que a Virgem Maria recebeu o corpo de Deus. Foi na encarnação, quando o anjo anunciou que ela seria a mãe de Deus, e ali ela ficou grávida. Então ela recebe o corpo de Deus e ela recebe uma comunhão de 9 meses. Já parou para pensar nisso? Que bela a gestação, né, da Virgem Maria, onde ela esteve com o próprio Deus em comunhão. Deus nela e ela em Deus. E depois dessa gestação, a Virgem Maria permaneceu em adoração perpétua. E assim ela nos ensina também a comungar Jesus e permanecer em adoração. Porque é importante aprendermos a comungar bem para crescermos na vida espiritual. E em terceiro lugar, o serviço que a Virgem Maria presta aos seus fiéis devotos é que ela os guia, os conduz, ou seja, ela dirige os seus fiéis devotos segundo a vontade de seu Filho Jesus. Ela faz com que eles evitem os passos perigosos, faz com que eles evitem as ciladas do inimigo. E, é claro, sustenta esses filhos amados quando eles estão prestes a cair. E sustentando esses filhos quando estão prestes a cair, quando eles vêm por acaso a cair por fraqueza, então a Virgem Maria vem e os levanta. Aqui está o grande auxílio da Virgem Mãe de Deus. Ela não permite que os seus fiéis devotos, que os seus fiéis filhos permaneçam no chão, permaneçam caídos no pecado, permaneçam nos vícios, mas ela, com muita docilidade, a todo tempo, querendo nos levar para Deus, a todo tempo ela estende as suas mãos de mãe, ela estende e nos oferece as graças necessárias para a verdadeira mudança de nossas vidas. É isso que a Virgem Maria sempre vai nos oferecer, que a nossa vida se transforme e se modele, que a nossa vida seja de fato uma imitação da vida de Jesus Cristo, uma imitação e uma conformidade com a vontade de Deus, porque assim buscou viver nosso Senhor Jesus Cristo na terra. São Luís diz aqui no tratado que onde Nossa Senhora guia os seus filhos, não há lugar para o demônio com as suas ilusões, nem para os heréticos com as suas sutilezas. E aí ele vai citar a frase de São Bernardo que diz que se ela te sustém, não caís. Que belo é confiar nesse poder maternal da Virgem Maria, que nos conduz a porto seguro, que nos conduz à salvação, que nos conduz à vontade de Deus, que nos conduz ao céu. Outro cuidado que a Virgem Maria concede aos seus filhos amados é que ela defende e protege cada um deles, assim como Rebeca protegeu Jacó e livrou ele da morte, porque Esaú procurava matar o seu irmão. A Virgem Maria defende e protege cada um dos seus filhos contra os ataques do inimigo, contra os ataques de Satanás. A Virgem Maria é aquela mãe super protetora, como uma galinha. Já tentou chegar perto de uma galinha que está cheia de pintinho novinho? O que ela faz? Ela briga. Ela protege, ela coloca embaixo das asas e protege todos eles. Então assim também a Virgem Maria, ela nos coloca sob a proteção do seu manto materno, nos protege das insídias de Satanás, nos protege de tudo aquilo que pode macular a nossa alma, de tudo aquilo que pode ofender o coração de Deus. E São Luís diz no tratado que um fiel servo da Virgem Maria, cercado pelo seu poder maternal, tem pouco a temer. Tem pouco a temer porque Nossa Senhora é poderosa, Rainha dos Anjos. Ela pede que São Miguel venha interceder e batalhar em nosso favor. Então, ela, Mãe poderosa, nos defende de todos os males. E o último grande favor que a Virgem Maria dispensa aos seus fiéis filhos e devotos é que ela intercede em seu favor. Ela leva todos os nossos pedidos, todas as nossas intenções, os nossos desejos ao seu Filho Jesus. E é claro, nós sabemos tudo aquilo que apresentamos a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, Ele acolhe, porque Ele não olha nós que oferecemos, mas Ele olha a Virgem Maria, aquela que tem oferecido, aquela que está pedindo. E é claro, nessa intercessão da Virgem Maria, ela conserva as nossas almas com
o bom odor de Cristo. E esse bom odor de Cristo agrada muito a Deus Pai quando Ele, aspirando este odor das virtudes da Virgem Maria nas nossas almas, então Ele muito se agrada e atende tudo aquilo que a Virgem Maria pede em favor dos seus filhos queridos. E, é claro, quando nós nos apresentamos a Jesus revestidos das virtudes da Virgem Maria, então isso faz com que alcancemos, porque não por nós mesmos, mas é em virtude da Virgem Maria. Ela alcança para cada um de nós a graça da perseverança final. Aqui está o grande segredo desta devoção. Não pensar nos bens de agora, mas nos bens futuros. Foi uma alegria estudar este 6º capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem e aprofundar um pouco até mesmo nas Sagradas Escrituras, não é mesmo? Bom, te convido a permanecer fiel. Continue aqui conosco nos vídeos em preparação à total consagração à Virgem Maria e no próximo sábado nós vamos descobrir os maravilhosos efeitos que essa devoção produz na alma, aquilo que vai gerando na nossa alma, o que acontece quando nós nos consagramos a Deus, o que essa consagração vai fazer conosco. E vamos descobrir isso à luz do Espírito Santo, vamos descobrir isso sob o Imaculado Coração da Virgem Maria. Então vem comigo, permanece fiel, não desista, vale a pena ser um consagrado à Virgem Maria, vale a pena entregar tudo ao seu Imaculado Coração, permanecer no interior desta casa abençoada, que não traz outra coisa senão as bênçãos de Deus para a nossa vida, para a bênção de Deus para a vida da nossa família, para todos aqueles que nos cercam e também para uma multidão de almas que nós nem conhecemos. Então sejamos generosos, continuemos perseverantes neste caminho de santidade. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário, deixa o seu like no nosso vídeo e compartilhe esses vídeos, convide outras almas a se consagrar ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Nosso encontro estará marcado no próximo sábado para juntos continuarmos adentrando nessa escola do Imaculado Coração de Maria. Te espero. Sejam louvados Jesus e Maria, para sempre sejam louvados. Quero inteiro consagrar